Deus, aleluias! Deus é maravilhoso, Deus é lindo demais. Oh, Jesus querido. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A passagem ficou piada de hoje de manhã. Aproveitar. Aproveitar logo. Estava lendo hoje pela manhã no culto. E que se encontra em Jó 1, que diz assim: E havia um homem na terra de Uzi, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Nós vamos pular para o 6. Que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Disse Satanás. Respondeu o Senhor, disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a mim. Amém? Essa passagem me traz uma visão, muito interessante. Assim, quero que os irmãos percebam que aqui Jó, Deus apresenta Jó a Satanás, como ele continuamente deve apresentar a nós, lá no céu, em termos de nossas vidas espiritual diante dele. E aqui Satanás, ele aborda Deus da mesma forma que ele nos conhece. Ele fala para Deus assim: mas também o Senhor arrega ele de bens materiais e finanças, Então Satanás, ele não estava errado, mas só que Deus, ele fala assim, que ele conhece o nosso coração, aonde está o nosso coração. Ele fala para Satanás: então vai lá e toque tudo naquilo que ele tem. E Jó, se a gente conhece a palavra de Jó inteira, Jó só teria uma coisa: de perder seus filhos. Às vezes nós colocamos o nosso coração em algo, que nós desejamos tanto, nós investimos tanto. Não é que seja pecado, mas Satanás, ele sabe, ele conhece o nosso ponto fraco. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai investir pesado. Porque olha só, o ponto fraco de Jó, por ele ser reto, íntegro e temente a Deus, mas ele tinha, Satanás o conhecia. Assim na nossa vida espiritual, Satanás, ele conhece o nosso ponto fraco. E sabe o que vai acontecer? Ele vai lutar e vai agir de maneira sorrateira e no nosso ponto fraco. Eu quero perguntar essa noite a você: onde que é seu ponto fraco? Aonde tem sido o seu ponto fraco? Sabe o que acontece? Satanás, ele vai investir nisso. Ele falou com Deus, falou. Só que o ponto fraco de Jó não era na finança, não era nos bens materiais, não era o que Deus dava a ele, mas sim era seus filhos. Ele dava, sabe o que? Sacrifício. Cada um dos seus 7 filhos, ele dava sacrifício ao Senhor por cada pecado de cada um. Mesmo que não tivesse de repente tido pecado gravíssimo, mas Jó reconhecia que ele daria. Mas não era para vir mal sobre a vida dos filhos, era um temor que ele tinha com Deus. Às vezes nossa vida tem que ser assim, Eu sei porque eu tenho autoridade para falar isso, porque o que eu mais temia na minha vida espiritual, às vezes na nossa vida, era tipo assim: eu era muito certo, porque minha mãe me ensinou desse jeito. Quando eu casei, eu falei assim: o casamento é para sempre. O casamento, ele não vai ser uma coisa para mim. Era algo que eu colocava como um pilar na minha vida espiritual. Eu falei: o dia que eu aceitar Jesus,
eu vou dedicar a minha vida espiritual a Deus e a meu casamento. Você sabe, mas só que Satanás ele toca naquilo que a gente mais tem. Eu temia. Estou falando para vocês porque eu sou rígido com isso. A minha rigidez era tão grande que eu valorizava isso. Entendeu? Em primeiro lugar Deus, em segundo lugar a família. Mas Satanás ele sabe nosso ponto fraco. Ele sabe onde atingir, ele sabe onde nos desestruturar de uma tal maneira que ele, tipo assim, eu fiquei muito arrasado com isso. E eu fui questionar com Deus. E às vezes nós questionamos, sabe? Mas que é isso? Ele me levou em Jó. Mas entender, entendeu? Que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e dominadores do céu. Você entendeu? Ele me levou em Jó para me entender, para me saber o que estava acontecendo. Eu poderia estar firme, mas o outro lado não. Por isso que nós temos que ficar firme em Cristo. Nós temos que saber que nossa luta é muito grande. Ele não vai atingir nós naquilo que nós pensamos. Ou quando a gente defende um lado, né? Você se guarda todo, se blinda, se fortalece. Fala assim, Satanás, aqui você não vai me derrubar não. Mas ele vem por trás. Ele é astuto. Ele é conhecedor. Ele sabe onde ele vai apertar, onde ele vai doer você. Você consegue entender isso? Ele sabe onde que vai te atingir, onde que vai desestruturar você, que vai quebrar a sua coluna, né? Às vezes quando a gente vai derrubar um prédio, né, lá no centro do Rio, a gente coloca as bombas, né, de destruição no lugar exato, nos pilares. E onde tem sido o teu pilar na sua vida? Aonde você tem depositado a sua confiança? Aonde você tem determinado na sua vida espiritual falar assim, Senhor, esse aqui é meu pilar. É, Deus. É indestrutível. Mas sabe o que acontece? Satanás também conhece. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te atingir no seu pilar. Porque é onde ele atingir o teu pilar, o seu prédio vem ao chão. Amém? Obrigado pela minha rica oportunidade. Olha, Deus abençoe, irmãos. Queridos. Nós temos que ficar, né, na dispensação de Deus e ficar no Salmo 40, né, esperar no Senhor, porque Deus ele tem um momento certo para nossas vidas. O tempo de Deus ele não é revogável, mas sim, ele é um tempo aprazível a Deus para poder fazer com que nós alcancemos, né, aquilo que precisamos para a nossa vida. Como ele diz aqui, esperei com paciência. A paciência é primordial. Nós temos que ter paciência. Às vezes nós queremos avançar, né? O sinal quando ele fecha, ele está fechado, nós não podemos ir. Nós temos que esperar. Então eu esperei com paciência no Senhor. O que aconteceu? E ele ouviu o meu clamor. Então Deus ele está atento a todas as coisas. Eu sempre falo isso. Deus ele está atento a tudo. E nós temos que colocar diante do Senhor as nossas petições e confiar que Ele irá com certeza suprir as nossas necessidades. Ele é aquele que vai adiante. Ele vai para poder fazer com que os inimigos de nossas almas saiam da frente para que possamos passar, para que possamos alcançar o nosso alvo. E o nosso alvo não é pequeno não, porque o nosso alvo é grande. O nosso alvo não está aqui não, o nosso alvo está no céu. É servir a Deus que nós somos voltados para que naquele grande dia possamos herdar o reino de Deus. Mas vamos esperar com paciência. Não desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas sim olha para o alto, porque do alto virá o socorro para nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Jefferson também eu sou cortado por Jesus. Glória a Deus. Eita glória a Jesus. Aleluia. Vamos ficar firmes no Senhor, porque Deus é maravilhoso. Glória! Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de muita alegria, né? Estar na casa do Senhor para prestar culto, né, a Ele, a adoração, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Muitos vêm para a casa de Deus para pedir, pedir e pedir.
mas nós devemos vir para a casa do Senhor para agradecer pela misericórdia, né? Por Ele nos ter dado a oportunidade de estar de pé, respirando, de estar engrandecendo o nome dEle. Porque muitos não têm essa oportunidade. Está aí no mundo perdido, nas drogas, na bebida, na cocaína, no crack. Não tem força mais para buscar. Tem diáconos, tem presbíteros, tem pastores aí perdidos, irmão. Por causa de coisas que acontecem dentro do meu evangelho, né? Coisas que têm acontecido, que têm afligido o povo de Deus, irmão. E tem acontecido muito isso nas igrejas, irmão. As pessoas estão abatidas, estão desacreditadas no evangelho, irmão. Aí as pessoas, irmão, está virando a igreja do Senhor, ela está virando, irmão, algo que as pessoas estão vindo só para mostrar para as pessoas, irmão, o teu culto ali, a tua adoração, e esqueceram de interceder para os necessitados, daqueles que faltam ali, irmão, a buscar a presença deles, chamar e buscar, falar a palavra da verdade, mostrar a diferença para essas pessoas, porque é através do brilho do Espírito Santo, da mudança, da metanoia, da mudança de comportamento, da nossa caminhada com Deus, que as pessoas vão ver a diferença do verdadeiro evangelho, da verdadeira mudança que Cristo fez nessa vida. E muitos não têm visto o evangelho verdadeiro na vida de muitos aí, que abrem igreja, que acham que ali só abrir a porta, botar a caixa, o microfone e ali falar da palavra de Deus, de buscar a prosperidade, de ali falar conforme o teu querer, a tua vontade, de levantar altares, de ali ser chamado pelo homem e achando que é Deus que está na vida dele. Mas quando o Senhor, Ele levanta o homem, Ele restaura a vida dele, Ele transforma, Ele tira do charco de lodo e Ele mostra a transformação através da nossa caminhada, da nossa busca para aqueles que estão desanimados, para aqueles que não têm mais força e vê algo, que vê o brilho do Senhor, que vê ali verdadeiramente que o Senhor é Deus. E é assim que nós devemos ser, irmão, na casa do Senhor. Porque muitos estão aí dispersos, irmão, porque estão desacreditando, porque eles colocaram ali, irmão, no teu coração, achando que na igreja não tem mais palavra da verdade, achando que na igreja não tem mais evangelho, irmão. Muitos estão perdidos aí, como nós vimos na televisão um dia desse, um homem de sorte de Deus, um homem que servia a Deus, buscava a Deus, né? Louvava o Senhor, né? O Kleber Lucas, aquele homem, estava num bar, louvando ali no mundo, né? Conforme ele louvava o Senhor, hoje ele está prestando culto a Satanás, irmão. E ali você vê ali ele num bar, cantando as músicas seculares, irmão. E é isso que está acontecendo, porque a palavra de Deus já está escrito, irmão, que por muito, né? A palavra diz assim, irmão, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E o fim dos tempos está aí, irmão, não é diferente. O amor está se esfriando, o amor pelo próximo, irmão. Em vez, irmão, de você dar um abraço ao teu irmão, em vez de você chamar o teu irmão para a igreja, em vez de você estar lado a lado com o teu irmão, você está matando o teu irmão espiritualmente, como Caim fez com Abel, irmão. Ele pegou, irmão, porque o teu irmão dava ali a tua oferta melhor pelo Senhor, e ele dava tudo o resto que ele tinha. E ali o Senhor se agradou ao teu filho, e ali o teu irmão, por inveja, tirou a vida dele. E se Deus, quando veio na terra, perguntou para ele: Caim, aonde está teu irmão? E ele fala assim: e tenho eu que dar conta do meu irmão? Tipo assim, o que eu tenho a ver com isso se ele está no mundo perdido? O que eu tenho a ver com isso se ele está indo na igreja? Eu tenho alguma coisa a ver com isso? E é assim, irmão, que ele fez. Essa foi a resposta que ele deu para o Senhor. E o Senhor deu um castigo para ele, que ninguém poderia mais tentar tirar a vida dele, porque ele ia ter que viver para ver a tua descendência. Ele não ia morrer, ele ia ser marcado por causa da sua desobediência ao Senhor. E aqui eu quero deixar em Romanos, no capítulo 8, do verso 1. Glória a Deus. Do 8, capítulo 8, versículo 1. Aleluia. Que diz: a nova vida Glória a Deus. debaixo da graça. Portanto, agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei
do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraco por causa da carne, Deus fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo do Senhor. E foi assim que Deus fez com teu filho. E ali o pecado já se encontrava na terra, irmão. Todo mundo já estava condenado à morte eterna. Se não fosse Jesus Cristo, se não fosse Deus, que desse teu filho unigênito, para que hoje nós estamos aqui adorando, libertos, transformados, nós já estamos condenados por Satanás, porque ele já é um condenado, irmão. Desde o dia que Jesus se não botou ele de lá do céu, junto com um terço dos anjos para cá, para baixo, irmão. E assim, irmão, ele já é um derrotado, porque ele tem inveja de quem busca Deus, ele tem inveja daquele se levanta, daquele que o Senhor transforma, irmão. E ele quer derrotar, ele quer perseguir, ele quer fazer que essa pessoa não esteja na presença do Senhor, irmão, para adorar, para bendizer e louvar o santo nome do Senhor, porque ele quer levar o máximo possível junto com ele, porque a condenação dele já é eterna, ele já está condenado, e o Senhor deu o filho dele, unigênito, Jesus Cristo, para morrer para nós. Como carne ele veio, como sacrifício, como ovelha de muda no matadouro, ele morreu e deu sangue, por sangue como sacrifício. E o nosso sacrifício hoje aqui na terra é adorar o nome do Senhor, é pregar as vidas novas, é que Jesus vai subir e ele vai voltar para buscar o teu reino, porque é uma promessa. Essa é a verdadeira promessa, irmão. Muitos estão esperando promessa aqui na terra, de carro, de casa, de milhão, de jogo, mas o Senhor nos prometeu a promessa que um dia ele iria preparar um lugar junto com o Pai, e ele iria vir buscar a tua igreja adornada. É assim que nós devemos ficar na dispensação do Senhor. Aquele que está de pé, ore para não cair. E assim eu vejo por Glória a Deus, aleluia! Queridos, temos que estar de pé. Temos que estar de pé. Nós não podemos, de maneira alguma, deixar que Satanás venha roubar a nossa fé. Amém? Pastor Marcos, vem com sua oportunidade em nome de Jesus. Logo a seguir estaremos levantando as ofertas, o dízimo. Deixa esse profeta pregar uma hora dessa aí. Vai pregar. Em nome de Jesus. O varão aqui é mistério. Sim. Vamos lá. Pregar. Aleluia. Glória a Deus. Costumo dizer que Cristo, ele é o nosso transbordo, né? E existe códigos, existe senha, existe chave do reino, que Verdade. só quem está ligado no céu entende o que Deus está falando no meio do arraial. Meu Deus. Foi falado aqui com a pastora sobre ferir a rocha. E logo em seguida foi falado sobre Jó. E eu só vou dar uma pincelada pequenininha sobre esses dois textos que muito me alimentou e me despertou para uma realidade. Porque o sono, querido, ele vem, mas basta saber aonde você está dormindo. Jonas foi o primeiro DVD. Desce, deita e dorme. E ali a baleia já está pronta para dar o bote. Já Jesus também deita e dorme. Mas não é sobre dormir, é com quem e aonde você está dormindo. Por isso essa palavra me chamou muita atenção. Porque quando a missionária falou sobre ferir a rocha, quantas vezes na jornada de fé nós já ferimos a rocha? A gente fala muito de Moisés, mas quantas vezes eu e você já ferimos a rocha? Como pastor, nós ferimos a rocha? Ferimos a rocha quando entristecemos o Espírito Santo com atitudes,
muitas vezes na vida do nosso próprio irmão, quando levantamos juízo, quando procedemos de forma caluniosa, ou perniciosa, ou carnal, estamos ferindo a voz. E Moisés, ele ficou conhecido como aquele que saiu, mas não entrou. Saiu do Egito, mas não entrou na promessa. Sabe por quê? A rocha eternal é Cristo. Qualquer atitude minha que eu venha deixar de priorizar essa rocha em detrimento de minhas próprias vontades, eu já estou ferindo ela há muito tempo. E aí o irmão Luzando fala sobre Jó. Ele vai falar: o que eu mais temia me aconteceu. Então, uma coisa é você pecar involuntariamente, outra coisa é você pecar conscientemente. Ele sabia que ele não estava no lugar de sacerdote, ele estava no lugar de pai, e tinha um sumo, e tem um sumo sacerdote, que não barganha com o nosso amor voltado para a nossa família ou para os nossos interesses. E às vezes estamos colocando alguém como prioridade, ou algo como prioridade. E quando alguém ou algo fica como prioridade, Jesus está com a igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Meu Deus. Para ele bater a porta, que a igreja tinha barulho do lado de dentro, mas colocaram o príncipe do lado de fora, o rei do lado de fora. Ferir a rocha é muito mais do que olhar para a atitude de Moisés. É muito mais de literalizar uma rocha. É saber que essa rocha existe dentro de cada um daqueles a qual ele chamou. E aqui para entregar o microfone, a gente passa a vida inteira, eu também já falei muito isso, mas eu vou decodificar uma coisa aqui. Quando você ouve, pastor, que Deus não habita em templo feito por mão de homem, o que a gente entende? A gente entende que Deus não habita em quatro paredes, não é isso aí? É o que foi ensinado nas nossas EDDs. Mas sabe qual é o templo que Deus não habita, feito por mão de homem? Eu vou te falar, existe nesse templo da igreja evangélica, que não está fazendo diferença. Não estou falando igreja local, não, estou falando igreja evangélica brasileira, com raríssimas exceções, não está fazendo diferença para a sociedade. Sabe por quê? Existem muitos templos, pastores, feitos por mão de homem. O que é templo feito por mão de homem? Ensinaram ele que se não tiver de terno e gravata, ele não sobe para pregar. Ensinaram a ela se cortar o cabelo, ela está em pecado. Ensinaram que se passar um batom, ela é digna do fogo eterno. Ensinaram que se ele faltar um culto, até mesmo porque está com problema a resolver sério, ele vai ser chamado a atenção pelo pastor presidente. E a pessoa cresce com toda essa indumentária posta sobre ele de mãos de homem. Ele se tornou um templo feito por mão de homem. E nesse templo Deus não habita. Agora existe aqui nessa igreja, eu creio que existe, templos feitos pela mão de Deus. Nesse ele habita. Porque o templo feito pela mão de Deus, ele não pede licença para entrar. Ele não é inquilino dessa casa alugada. Ele é o proprietário dela. Ele tem a chave na mão. Meu Deus. Então, querido, essa palavra é para mim. Aleluia, Deus. Eu não posso ficar ferindo a rocha. Eu não posso priorizar as minhas emoções, os meus sentimentos na frente daquilo que eu conheço como verdade absoluta, que é Cristo Jesus. Porque assim como Jó e assim como Moisés, eu posso correr o risco de, como Moisés, ser conhecido como aquele que saiu e não entrou, e como Jó, de só começar a ouvir Deus no meio de um redemoinho. No capítulo 38 de Jó, foi no meio do redemoinho que Deus começa a falar. Será que vai ser necessário Deus permitir um redemoinho na minha vida e na tua, para que despertamos para a vontade absoluta dele e paramos de fazer a nossa? Que Deus abençoe. Meu Deus.
Bem, queridos, vamos levantar as ofertas, dízimo quem trouxe, né? E vamos estar, né, louvando, né? Vou convidar aqui um obreiro para estar, né, colhendo as ofertas em nome de Jesus. Logo a seguir, pastor Região estará fazendo a menção da palavra do Senhor. Glória.